sinais, ele vinha curando, e naquela tarde, e naquele dia, uma multidão o seguia, né? E chegando ele junto ao mar, ele convidou os seus discípulos para entrarem no barco. Quem chamou foi o Senhor, que convidou os discípulos, ordenou a eles para que entrassem no barco e atravessassem para outra margem. E ali os discípulos obedeceram ao Senhor, né? Obedeceram ao Mestre, e entraram no barco e foram fazer aquela travessia. E juntamente com eles foram outros barquinhos o seguindo, no mar da Galileia, né? E o que chamou a minha atenção, irmãos, é que veio aquela tempestade, mas quem convidou eles para entrar no barco foi o Senhor Jesus. E o Senhor, na sua onisciência, ele sabia que iria acontecer uma tempestade. Mas, no entanto, ele disse: entrem e vamos atravessar, né? Ou seja, ele deu uma ordem para os discípulos, eles obedeceram. E ali eles foram, e como eu já disse, que seguiam outros barquinhos. E o que chamou a minha atenção, irmãos, é que ali tinha homens que tinham intimidade com o mar, que sabiam lidar com o mar, estavam acostumados a fazer aquela travessia, e nunca tinha acontecido nunca tinha acontecido imprevisto, né? E naquele dia houve uma tempestade. De repente, o Senhor foi dormir, né, ali sobre a polpa do barco. Eles estavam tranquilos, felizes, privilegiados, porque o Mestre estava com eles naquele barco. E o Senhor foi dormir. E de repente veio aquela tempestade sobre aquele barco. Porque aqui no 37 diz assim: levantou-se um temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco. Mas tem um detalhe: outros barcos o seguiram, foi só por cima do barco deles. Olhe bem, o barco que estava o Mestre. Se fosse sobre os outros, né, que Jesus não estava, mas não, Deus permitiu que fosse sobre o barco que Jesus estava. E ali eles vendo que aquela tempestade estava vindo sobre o barco, eles começaram a temer, eles tiveram medos. E o que chamou a minha atenção, que eu estava meditando, é que o Mestre estava com eles. Não era para eles temer, porque Jesus estava com eles. Eles tinham visto Jesus operar, Jesus curar, Jesus salvar, Jesus fazer coisas maravilhosas. E eles não tinham que temer, porque Jesus estava naquele barco, né? E nós trazemos para os nossos dias de hoje, irmãos, quantas vezes a tempestade vem em nossas vidas, com permissão de Deus, e muitos recuam, muitos vão murmurar, muitos dão para trás, que nem os discípulos fizeram. Eles, irmãos, eles tiveram medo, eles deixaram o medo tomar conta deles, né? E não se alertou para que o Mestre estava ali com eles, né? E ali, de repente, eles desesperados acordaram o Senhor e perguntou a ele: não te importa que nós perecemos, Mestre? E o Senhor, no 39, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: cala-te e aquieta, e o vento se aquietou. Ou seja, Deus permitiu para que aqueles homens fossem provados. O Senhor permitiu, irmão, para que eles teriam que exercitar a fé deles em Jesus. E conosco não é diferente, nós temos que exercitar a nossa fé, irmãos, porque é inevitável que as tempestades cheguem na minha e na tua vida. É inevitável. Mas muitas delas, eu creio, que são ferramentas de Deus para fazer eu e você crescer. E muita gente não se dão conta disso, irmãos, e dão para trás. Muitos se desesperam, se afastam, saem da igreja, vai murmurar contra o homem de Deus que entregou uma promessa e ainda não se cumpriu. Mas não atenta para que o Mestre está no nosso barco. Que mesmo com a tempestade, mesmo com o vendaval, mesmo com as fofocas, mesmo com a calúnia, mesmo com a mentira, o Senhor está no nosso barco. É o nosso Deus que peleja por mim e por você, irmãos. Nós não temos que temer. O Senhor disse, Ele repreendeu o medo daqueles discípulos, porque eles tiveram medo, eles estavam alimentando o medo em seus corações. E se esqueceram de que o Mestre estava naquele barco. E nós não podemos nos esquecer de que o nosso Senhor está comigo e com você. Ele está permitindo que a gente passe por essas tempestades, mas nós iremos alcançar as nossas vitórias, irmãos. Portanto, você se coloque
situação aqui, das tempestades que a gente vive, a gente exercita a nossa fé, né? E como todo dom, ele tem que ser o quê? Exercitado, para ser fortalecido, né? Para fazer aquilo de uma forma plena que o Senhor quer, né? Eu hoje aqui estou pregando porque eu estou exercitando o chamado de Deus em minha vida. Eu creio que cada vez mais que eu for ministrando a palavra do Senhor, Ele vai aperfeiçoando esse chamado em minha vida. Então nós temos que obedecer ao Senhor. O nosso Deus, Ele sabe o que vai acontecer em nossas vidas, irmãos. É porque Ele é onisciente, que nem Ele sabia que estaria vindo essa tempestade sobre aquele barco. E que eles iriam temer. Mas o Senhor permitiu que viesse, para que eles vissem o poder deles. E Ele alertar aquele discípulo para a fé. Para eles não temerem, para eles que eles não ficassem tímidos diante do problema. E trazendo para o nosso dia de hoje é a mesma coisa. Nós não podemos temer a tempestade. Né? Muitas vezes o inimigo ele usa pessoas próximas da gente para criar aquela situação, para nos machucar. Mas a gente tem que estar ali, focado na palavra de Deus. É por isso que nós temos que estar, irmão, enraizados na palavra, fincados. Porque quando vier as tempestades, a gente não vai naufragar, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele está em nosso barco. E Ele quer que eu e você permaneça no barco com Ele. Quantos de nós não experimentamos o silêncio de Deus em nossas vidas? E falamos, Senhor, o Senhor não está nos ouvindo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor permite, irmãos. Ele fica em silêncio. Mas isso não quer dizer que Ele não está do nosso lado. O nosso Deus, Ele está do nosso lado. Ele está trabalhando em meu e em teu favor. Portanto, não temas. Ele diz para mim, para você nessa tarde, não temas as tempestades, porque eu tenho controle sobre tudo e sobre todos. Não somente sede fiel ao Senhor no pouco, que sobre o mundo Ele irá te colocar, irmãos. Se essa tempestade está vindo, é permissão de Deus, porque Ele vai te aperfeiçoar nessas lágrimas, nessa vergonha que você está passando, e você vai se fortalecer e vai glorificar o nome dEle. Que eu e você não venhamos temer a tempestade. Se o Senhor está em silêncio, saiba que Ele está trabalhando, mas Ele continua ali no barco, comigo e com você. Que você venha nesta semana botar isso em sua cabeça. Eu não vou temer a tempestade que está em minha vida. E ainda que não esteja vivendo, que se levantar, quando chegar você vai dizer, eu não vou temer a tempestade, porque o Mestre está comigo. Aleluia. Mas para isso é necessário você ter certeza disso. Porque se não tiver, irmão, quando ela vier, você não consegue ficar de pé. Ela te derruba. É por isso que o inimigo quer fazer de tudo para que a gente venha esmorecer. Para que a gente não venha ler a palavra do Senhor. Para que a gente não venha se santificar. Ele faz de tudo, porque sabe que a gente, não fazendo isso, vamos ficar cegos, vamos ficar enfraquecidos. E Ele vai prevalecer sobre nossas vidas. Mas nessa tarde o Senhor diz para mim e para você ficarmos firmes, que Ele está no barco comigo e com você. Porque Ele veio, irmão, é para trazer aquele que está, irmão, caído. Ele veio para restaurar aquilo que o inimigo tentou tirar. E você tem que crer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade em minha vida. Não deixa eu temer, não deixa eu recuar, Senhor. Me fortalece, me dá sabedoria, Pai, para que eu possa continuar nessa caminhada, irmãos. E eu digo para você, permaneça fiel ao Senhor, porque a vitória chegará em nossas mãos. Que eu e você venhamos cada dia mais exercitar a nossa fé através dos problemas que vem aqui na tua vida. Tenha esses problemas como uma oportunidade de que o Senhor está te dando para você vencer e mostrar que Ele é Deus. E diante dos problemas, você apresenta esses problemas a um Deus que tem todo o poder, irmãos. Não abaixe sua cabeça. No Salmo 105, a palavra que o Senhor me deu ontem para a nossa irmã Ieda, no seu versículo 15, o Senhor diz:
não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Irmãos, se alguém mexeu em você, ai dele, ai dela, porque o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai fazer ele vir até você pedir perdão, porque você não é qualquer um, não, você tem um dono, e ele é Jesus, ele é o nosso advogado. Portanto, se coloque de joelho diante do Senhor, se humilhando como uma igreja diante dele, apresentando as suas fraquezas, apresentando as suas falhas, e ele irá fazer justiça por mim e por você. Portanto, não temas. A palavra que o Senhor fala para nós nessa tarde é: não temas a tempestade, porque eu estou no barco, eu pelejo por você, eu vou fazer proeza para o meu nome ser glorificado. O Senhor vai trazer bonança para a sua vida. Não temas o inimigo, se levante e faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Não recue, irmãos. O Senhor quer que a gente faça a vontade dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, se consagre, leia a palavra de Deus e olhe para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, irmão, continuar abrindo nossos olhos espirituais para a gente ver toda a artimanha de Satanás contra a nossa vida. Para que nós possamos, quando ele vai montar um vendaval, usar alguém para me afrontar e te afrontar, você usar o poder e a autoridade que o Senhor nos deu e repreendemos. Nós, como servos do Senhor, nós temos que fazer uso dessa autoridade, irmãos. Nós não podemos nos abaixar, nós não podemos se entristecer, não, irmãos. O Mestre nos deu a autoridade através do nome do Senhor Jesus. E quando o inimigo se levantar, você tem que usar essa autoridade e colocar ele no lugar devido que é dele, que é embaixo dos nossos pés. Mas para isso nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, irmãos. Que eu e você, nesta tarde, venhamos dar lugar a Deus para que Ele possa nos usar e creia que o nosso Deus vai fazer bonança na minha e na tua vida. Então, dê lugar a Deus, que eu venha dar lugar a Deus, que você venha dar mais lugar a Deus.